E aí, papirador? Show de bola? Vamos chegando aqui agora quase a última parte do nosso tema Cevianas Notáveis e vamos falar sobre o baricentro. O baricentro é o lugar geométrico que é o encontro das medianas. Você lembra lá qual é a finalidade da mediana? É um segmento que vai a partir do vértice e vai se encontrar no lado oposto no ponto médio desse lado, ou seja, ele vai dividir o lado ao meio. Aqui eu não tracei a mediana C, aqui que vai passar também por esse ponto G, tá? Mas foi de propósito, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Tem uma propriedade muito bacana da mediana, é que ela vai dividir sempre, tá? Ela vai se dividir, quando no encontro das três, numa proporção de 1:2. Ou seja, por exemplo aqui, o segmento GE, o segmento, vou botar aqui BG melhor, BG, né? Esse segmento vai ser 2 vezes GE. Assim como, por exemplo, o segmento AG será 2 vezes o segmento GD, ou seja, numa proporção de 1:2, 2 em relação ao vértice e 1. Só que isso aqui é muito comum, tem muito em livro. A minha proposta aqui hoje é te provar por que o BG é 2 vezes GE. E aí eu quero um pouco da sua paciência. Esse é um conhecimento avançado. Isso aqui é bem avançado. Não, eu pego assim, para detalhar isso aqui, não é comum achar em livro. E normalmente quando a gente acha em livro a gente não entende nada. Tem livro também que fala que a proporção da mediana é 2/3 em relação ao vértice e 1/3 em relação à base. A gente vai ver mais ou menos isso. Que exemplifica, resumindo, BG é igual a 2 vezes BE, assim como AG é 2 vezes GE, e aí se eu botasse aqui, ó, CG é 2 vezes, botar um ponto aqui, um F, um GF, ok? E agora vamos lá, vamos imaginar que eu vou colocar aqui o ponto médio de AG, o ponto médio aqui, ó, um ponto P, coloquei aqui o ponto médio, lembrando que o ponto médio ele vai dividir esse segmento ao meio. E vou traçar também aqui um ponto médio de BG, com um ponto Q. Bacana, pessoal? E eu vou ligar esses pontos médios aqui, ó. Olha que legal. Quando eu ligo esses pontos médios aqui, tracei o ponto médio aqui, olhem para o triângulo AGB. AGB, ó, tá vendo aqui esse triângulo aqui? Se aqui é ponto médio, aqui é ponto médio, concorda comigo que eu tracei o ponto, também a base média desse triângulo aqui? Se aqui é ponto médio, aqui é ponto médio, eu acabei de traçar a base média do triângulo AGB. E se aqui vale C, aqui só pode valer C sobre 2. E eu posso fazer outras considerações também, ó, que PQ é paralelo a AB. Por quê? Porque está no ponto médio, se ligou ao ponto médio, a base média necessariamente, a gente já viu lá, ela é paralela à base. Bacana? Eu vou fazer outra ligação aqui, para a gente ver outras considerações. Vou ligar o ponto E no ponto D. Outra consideração que a gente pode falar aqui também, ó, tenho 2 paralelas cortadas por uma transversal. Ó, 2 paralelas, uma transversal. Eu posso dizer que esse ângulo é igual a esse, que são correspondentes. Não é isso? Lembra lá que a gente viu? Tá vendo que os conceitos estão começando a se misturar em apenas uma situação. E aqui eu vou traçar outra reta, ó. Eu vou ligar o ponto D ao ponto E. Mas, Viana, por que você está fazendo essas coisas? Eu estou manipulando para criar observações em cima da figura. Simples assim. Mas o meu objetivo final é provar para você que BG é igual a 2 vezes GE. Beleza? Olha só, quando eu ligo E com D, e olha, o ponto E, ele é o ponto médio de AC, assim como o D, ele é o ponto médio de BC. Então, ou seja, eu liguei aqui, ó, 2 retas e eu formei a base média agora do triângulo ABC, com a base em C aqui, ó. Olha o triângulo ABC. Concorda comigo que aqui é ponto médio, aqui é ponto médio? Então eu tracei o quê? A base média desse triângulo grandão. Se eu tracei a base média e aqui vale C, aqui também só pode valer
C sobre 2. Bacana, pessoal? E outra coisa, olha só. Que observações a gente pode tirar? Que ED é paralelo a AB, que consequentemente também é paralelo a PQ. E olha só, eu tenho duas paralelas aqui, ó, PQ e ED, cortadas por uma transversal. Então, se esse ângulo aqui vale isso, esse ângulo aqui também é igual, porque eles são o quê? Alternos internos. Lembra lá, hein? Eu falei disso aqui já. Alternos internos. Então, esses ângulos aqui são iguais. Se esse ângulo é igual a esse e são paralelos, pessoal, eu posso afirmar categoricamente, se eu ligar agora todos esses pontos aqui, ó. Vou ligar agora todos os pontos. Quando eu ligo todos os pontos, eu posso afirmar tranquilamente que essa figura PQDE é um paralelogramo. Por quê? Ó? Paralelo, paralelo. Por quê? Os ângulos são iguais. Se esses ângulos são iguais, eu vou ligar esses dois pontos, esses dois lados também são paralelos. E aí eu formo um paralelogramo. A figura não está ajudando muito, mas por definição, ó, temos um lado paralelo. PQ é paralelo a DE. Por quê? Aqui, ó, ponto médio, paralelo a C. ED, ponto médio do triângulo maior. Paralelo, paralelo. Consequentemente, tem que ser paralelo a essa. Lembra lá da definição do paralelogramo? Só para a gente lembrar um pouquinho aqui, ó. Dois lados paralelos. Beleza? E outra característica do paralelogramo, que eu falei com vocês, que as diagonais se encontram no centro, dividindo ao meio. Então, por exemplo, se eu chamar isso aqui de X, aqui também é X, porque dividir ao meio. E, consequentemente, porque de G até P é o ponto médio, aqui também é X. Lembrando, ela divide e se corta ao meio, uma característica do paralelogramo. E aí, depois que eu descubro que isso aqui é um paralelogramo, e eu chamo isso aqui de X, aqui é ponto médio. Então, aqui também tem que valer X. E como eu sei que é um paralelogramo, as diagonais cortam-se no meio, ele divide. Isso aqui é o meio, se isso aqui vale X, isso aqui também tem que valer X. Da mesma forma que se isso aqui valer Y, aqui tem que valer Y. E, consequentemente, esse segmento aqui, ó, ele também tem que valer Y, porque ele é ponto médio desse segmento maior. Percebam aqui, ó, que daqui a gente consegue perceber e, enfim, tirar a conclusão que AG, ele é duas vezes GD. Por quê? Olha aqui, ó, X mais X, ou seja, olha aqui, ó, AG mede quanto? AG mede 2x. Quanto mede GD? X. Então, eu posso, diante disso aqui, falar com tranquilidade que AG é duas vezes GD. E aqui eu estou te provando porque que a parte do vértice ela é duas vezes a parte menor. E também é muito comum falar que é 2/3 do vértice para 1/3 da base. Porque, olha só, está dividido em 3 partes iguais. Então, cada parte representa 1/3. Por isso que aí no nosso material, se vocês verem, a gente colocou ali no item 4.2 que GD é 1/3 de AD. Ou seja, GD é 1/3 de AD. AD aqui, no caso, aqui, AD. Ou seja, pessoal, se eu dividir AD em 3 partes, G dele é 1/3 dessas 3 partes. Correto a premissa. E a gente fecha essa parte de baricentro. Valeu, pessoal. Muito obrigado.